Você já teve a sensação de que a escola, em vez de expandir sua mente, está te ensinando a pensar como todo mundo? Já se perguntou por que algumas das pessoas mais brilhantes da história se destacaram fora do sistema educacional, e muitas vezes apesar dele? Essa dúvida não é nova, e ela revela algo inquietante sobre como nossa sociedade molda a mente humana desde os primeiros anos de vida. Prepare-se, porque a resposta vai muito além de métodos pedagógicos. Ela está enraizada em conformismo, medo e controle social. Desde pequenos, somos colocados em salas com carteiras enfileiradas, quadros negros e regras que não se pode questionar. A escola, nos dizem, é o caminho para o sucesso. Mas será mesmo? Afinal, se a inteligência é algo tão valioso, por que ela raramente é estimulada de forma profunda? Por que alunos curiosos que questionam e pensam fora da caixa são frequentemente vistos como problemáticos? A verdade é desconfortável. A escola moderna foi projetada não para formar pensadores livres, mas para criar indivíduos previsíveis e obedientes. E isso não é uma teoria da conspiração, é história. A escola como conhecemos hoje surgiu durante a Revolução Industrial. Empresas precisavam de trabalhadores pontuais, disciplinados e capazes de executar ordens sem hesitar. O modelo educacional foi moldado como uma extensão das fábricas: campainhas, fileiras, horários rígidos, punições por desvio de conduta. O problema é que esse modelo não foi feito para fomentar inteligência criativa ou pensamento crítico. Ele foi feito para padronizar. E a inteligência, por definição, é o oposto da padronização. A pessoa realmente inteligente não apenas entende fórmulas, ela questiona a fórmula, investiga a origem, pensa sobre os contextos, as exceções, as alternativas. Ela se recusa a aceitar o "é assim porque sempre foi". E é exatamente isso que assusta qualquer estrutura de poder. Quando uma criança começa a fazer perguntas demais, o ambiente escolar, muitas vezes sem perceber, a reprime. Não porque a pergunta seja ruim, mas porque ela desafia a autoridade da resposta padrão, e isso fere egos. Professores, muitas vezes sobrecarregados e presos a currículos engessados, não têm tempo, nem permissão, para nutrir o pensamento divergente. O aluno que questiona demais é visto como um obstáculo ao bom andamento da aula. A curiosidade é desencorajada não por maldade, mas por pressão institucional. O filósofo Ivan Illich dizia que a escola não educa, ela escolariza. Ela transforma pessoas únicas em versões aceitáveis de um padrão coletivo. No sistema escolar, inteligência é confundida com capacidade de memorizar e repetir. As provas avaliam quem consegue decorar fórmulas, não quem compreende profundamente os conceitos. Alunos que pensam de forma diferente, visual, intuitiva, filosófica, muitas vezes são taxados como lentos, inquietos ou até mesmo problemáticos. Mas pense nisso. Einstein teve dificuldades na escola. Da Vinci era disléxico. Steve Jobs abandonou a faculdade. Por quê? Porque eles pensavam de forma não linear, multidimensional. E a escola, com seu modelo linear e rígido, não soube lidar com isso. A verdadeira inteligência, aquela que cria, questiona, conecta ideias, não cabe numa planilha de notas. A escola não ensina você a pensar por si mesmo. Ela ensina a responder do jeito que esperam que você responda. Desde cedo, aprendemos que existe uma única resposta certa, mas no mundo real, as perguntas mais importantes não têm respostas simples. O filósofo Noam Chomsky diz que a educação deveria ensinar as pessoas a pensar, não a obedecer. Mas o que vemos são alunos treinados para passar no vestibular, decorar respostas, seguir ordens. Esse sistema não quer gênios criativos, quer funcionários eficientes. E o conformismo é recompensado com boas notas, elogios e oportunidades. Os verdadeiros pensadores muitas vezes se sentem isolados, porque perceber que o sistema está errado não é algo fácil de compartilhar num pátio de escola. Tentar discutir filosofia, questionar conceitos ou desafiar ideias estabelecidas raramente é bem visto. Você é visto como estranho, difícil, complicado. E não é à toa que tantos pensadores importantes na história foram perseguidos, ignorados ou ridicularizados em vida.
A escola, ao invés de ser um refúgio para a mente inquieta, muitas vezes se transforma num campo de treinamento para a mediocridade coletiva. Educação institucionalizada não é sinônimo de inteligência. Você pode ter todos os diplomas e ainda ser incapaz de pensar por si mesmo. Da mesma forma, pode ser autodidata, curioso e criativo, e nunca ter frequentado uma universidade. O pensador Mark Twain disse certa vez: "Nunca deixei que minha educação atrapalhasse minha aprendizagem." Essa frase resume perfeitamente o conflito entre o aprender de forma livre e o aprender dentro de um molde. Mas será que tudo está perdido? Não. O primeiro passo é a consciência. Reconhecer que o modelo escolar atual é limitado não é um ataque aos professores, é um chamado para repensar todo o sistema. Precisamos de um modelo educacional que valorize o questionamento, a curiosidade e a criatividade. Um modelo que veja o erro não como fracasso, mas como parte do processo de descoberta. Precisamos valorizar o pensamento divergente, não puni-lo. A escola, como é hoje, prepara você para um mundo que já não existe. Ela ensina a seguir regras quando o mundo real exige inovação, pensamento crítico e coragem intelectual. Ela te treina para obedecer quando a verdadeira inteligência exige autenticidade, risco e dúvida. Mas aqui está o segredo. A mente que questiona o mundo não é um problema, é uma esperança. Porque toda transformação verdadeira começou com alguém que ousou pensar diferente. Se você já se sentiu fora do lugar na escola, talvez o problema não seja você. Talvez você esteja enxergando mais longe do que os muros da sala de aula permitem. E aí, o que você pensa sobre o sistema educacional? Será que a escola, como conhecemos, está mesmo preparando as próximas gerações para o futuro? Ou está apenas reciclando o passado? Se essa reflexão mexeu com você, compartilhe com alguém que também sente que pensar demais nunca foi bem visto, porque talvez o futuro pertença justamente a esses que a escola tentou calar.